Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que alegria tê-lo aqui comigo hoje. Sabe, antes de começarmos, quero dizer-lhe uma coisa do fundo do coração. Este vídeo foi feito a pensar em si, na sua saúde, no seu bem-estar e em algo que pode genuinamente transformar a forma como se sente todos os dias. Por isso, ponha-se confortável. Se quiser, vá buscar um chazinho e vamos conversar sobre algo muito importante. 80% das pessoas com mais de 60 anos em Portugal têm o intestino danificado e nem sequer sabem. Leu bem, 8 em cada 10 pessoas. Pode ser o senhor, pode ser a senhora, pode ser o seu vizinho, a sua irmã, o seu marido. E o mais preocupante é isto. Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, as doenças autoimunes aumentaram 370% nas últimas 3 décadas no nosso país. 370%. Isso não é coincidência. Algo mudou. E eu vou explicar-lhe exatamente o que. Se o senhor ou a senhora sente fadiga constante, aquela sensação de cansaço que não passa mesmo depois de dormir, se tem dores nas articulações, especialmente de manhã, problemas de pele que vão e vêm, ou se já lhe diagnosticaram tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, psoríase, lúpus ou qualquer outra condição autoimune, preste muita atenção ao que vou dizer. O que vou partilhar hoje pode mudar completamente a sua vida, e não estou a exagerar, porque tudo aquilo que lhe disseram sobre estas doenças está incompleto. A verdade, e esta é a parte surpreendente, é que a maioria destas condições não começa onde os médicos procuram. Não começa nas articulações, não começa na tiroide, não começa na pele. Começa num lugar que quase ninguém investiga a sério, o seu intestino. Eu sei que isto pode parecer estranho. O que é que o intestino tem a ver com a tiroide, não é? Tenha paciência comigo, daqui a pouco vai fazer todo sentido. Durante mais de 40 anos como médico especializado em medicina integrativa, formado em Portugal e com especialização nos Estados Unidos, acompanhando milhares de pacientes no nosso país e no estrangeiro, descobri algo extraordinário. Existe um protocolo simples de 4 passos que pode restaurar a saúde intestinal e, em muitos casos, reverter os sintomas autoimunes. Não estou a falar de milagres, estou a falar de biologia, de ciência, de resultados documentados. Mas primeiro, precisa de compreender o mecanismo por trás de tudo isto. E prometo que vou explicar de forma simples, sem termos complicados. E antes de continuar, se já está a achar esta informação valiosa, faça-me um favor. Carregue naquele botão vermelho de inscrever ali embaixo. Assim não perde a solução completa que vem a seguir. E ative a campainha para eu poder avisá-lo quando publicar novos vídeos. Combinado? Ótimo. Vamos continuar. Agora deixe-me explicar-lhe algo fundamental. E isto, meu amigo, minha amiga, é importante. Por isso, preste atenção. O seu intestino não é apenas um tubo por onde passa a comida. Não, não, não. É muito mais do que isso. É o maior órgão imunitário do seu corpo. Deixe-me repetir porque isto é crucial. O seu intestino é o maior órgão imunitário do seu corpo. Contém 70% de todas as suas células de defesa. 70%. Quase 3/4 do seu exército de proteção vive ali, no intestino. Um estudo publicado na prestigiada revista científica Nature, em 2021, demonstrou algo fascinante. A barreira intestinal, quando está saudável, funciona como um porteiro extremamente rigoroso. Imagine o porteiro de um prédio de luxo no Chiado. Fato impecável. Atento a tudo. Só deixa entrar quem tem autorização. No caso do intestino, só deixa passar para o sangue aquilo que deve passar. Os nutrientes já devidamente digeridos, em pedacinhos pequenos que o corpo reconhece como amigos. Mas aqui está o problema. E este problema afeta milhões de portugueses sem que eles saibam. Pode estar a acontecer consigo neste preciso momento. Existe uma condição chamada hiperpermeabilidade intestinal. Parece complicado, eu sei, mas é simples. Chamamos-lhe intestino permeável ou intestino com furos. O que acontece é isto, preste atenção. A parede do seu intestino tem células ligadas umas às outras por junções muito apertadas. Imagine uma parede de tijolos bem cimentada, daquelas paredes antigas feitas pelos nossos avós
com argamassa de qualidade. Quando tudo funciona bem, nada passa entre os tijolos. A parede é sólida. Mas quando estas junções ficam danificadas, sabe o que acontece? Começam a aparecer buracos microscópicos, pequenas fissuras na argamassa. E por esses buracos passam substâncias que nunca deveriam entrar no seu sangue. Proteínas que ainda não foram digeridas completamente. Bactérias, toxinas, partículas de comida que deviam ficar no intestino. Pare um momento. Respire fundo. Isto que vou dizer agora é absolutamente crucial. De repente, o seu sistema imunitário, aquele exército de proteção que vive no intestino, encontra estas substâncias estranhas a circular pelo corpo, a passear pelo sangue como se nada fosse, e faz o que qualquer sistema de defesa faria: ataca. Soa o alarme, cria anticorpos contra esses invasores. E aqui é que a coisa se complica de uma forma que muito poucos médicos explicam aos seus pacientes. Muito poucos. Existe um fenômeno chamado mimetismo molecular. Eu sei, parece nome de filme de ficção científica, mas é real e está documentado. Pesquisadores da Universidade de Harvard, uma das melhores universidades do mundo, publicaram em 2019 um estudo fascinante sobre isto. Descobriram que certas proteínas que escapam pelo intestino danificado são estruturalmente semelhantes a tecidos do nosso próprio corpo. É como se fossem gêmeos, parecidos demais. O anticorpo que o seu corpo criou para atacar aquela proteína estranha, de repente, olha para a sua tireoide e pensa: isto também parece o inimigo, e ataca. Olha para as suas articulações, ataca. Olha para a sua pele, ataca. Não é um erro do sistema imunitário. O seu corpo não enlouqueceu. É uma confusão de identidade. Um caso de identidade trocada, causado por um intestino que deixou passar o que não devia. Está a perceber a ligação agora? O intestino com furos deixa passar proteínas. O corpo cria anticorpos. Os anticorpos confundem os seus tecidos com inimigos e atacam. É assim que nascem muitas doenças autoimunes. Deixe-me contar-lhe uma história real que ilustra isto perfeitamente. A história da Dona Maria José. A Dona Maria José tem 72 anos e é de Coimbra. Chegou ao meu consultório depois de 10 anos, a tomar levotiroxina para tiroidite de Hashimoto. Todos os médicos lhe tinham dito a mesma coisa. Minha senhora, isto é crônico. Vai tomar este comprimido para o resto da vida. Não há nada a fazer. Quando a vi pela primeira vez, vi uma senhora cansada, desanimada, com o cabelo a cair, unhas quebradiças, sempre com frio. Típico de problemas de tireoide. Mas eu quis investigar mais fundo. Fizemos análises ao intestino, algo que nenhum médico anterior tinha feito. E sabe o que descobrimos? Tinha um intestino completamente inflamado. Uma disbiose severa, que significa que as bactérias más tinham tomado conta do intestino. E múltiplas intolerâncias alimentares que mantinham tudo permanentemente a arder. Começamos o protocolo que vou ensinar-lhe hoje. Em 8 meses apenas, os anticorpos antitiroideus dela baixaram de 1.200 para 180. De 1.200 para 180. Os níveis de TSH normalizaram e hoje, sob supervisão do endocrinologista dela, reduziu a medicação para metade. A Dona Maria José ligou-me há 2 semanas. Sabe o que me disse? Doutor, sinto-me outra pessoa. Tenho energia. O cabelo está a crescer. Já não tenho frio o tempo todo. Isto não é magia. É biologia básica quando tratamos a causa em vez do sintoma. E sabe o que mais? Esta história não é única. Vejo casos assim constantemente. Agora vou partilhar consigo algo que vai contra tudo que provavelmente ouviu durante toda a sua vida. E sei que pode parecer estranho ao início. Pode até parecer que estou a contradizer os médicos. Mas peço-lhe que mantenha a mente aberta. O que vou dizer está documentado nas melhores revistas científicas do mundo. Durante décadas, disseram-nos que as doenças autoimunes são genéticas, que nascemos com esta sina, que não há nada a fazer além de suprimir o sistema imunitário com medicamentos fortes, medicamentos que muitas vezes têm efeitos secundários terríveis. Quantas vezes ouviu a frase: "Isso é crônico, minha senhora, vai ter de conviver com isso para sempre"? Quantas vezes lhe receitaram um medicamento para controlar sintomas sem ninguém, absolutamente ninguém, investigar a verdadeira causa?
Quantas vezes saiu do consultório com uma receita na mão e zero explicações? Eu mesmo, confesso, quando comecei a estudar medicina há mais de 40 anos, acreditava nisto. Era o que nos ensinavam, era o dogma. Mas a ciência evoluiu, e eu evoluí com ela. A investigação científica mais recente conta uma história completamente diferente. E esta investigação vem das melhores universidades e revistas científicas do mundo. Não são teorias da internet, são factos. Um estudo marco publicado na revista The Lancet, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, em 2022, analisou 3.500 pacientes com doenças autoimunes. 3.500 pessoas estudadas. Sabe o que descobriram? Apenas 15% tinham predisposição genética forte. Apenas 15%. Os outros 85% desenvolveram a doença por fatores ambientais, coisas que podemos mudar. E sabe qual foi o fator ambiental mais comum? Alterações na microbiota intestinal, problemas no intestino. Os chineses já diziam isto há 5.000 anos. A doença começa e termina no intestino. A sabedoria ancestral que a ciência ocidental demorou 5 milênios a confirmar. Isto muda tudo, não muda? Se a doença começa no intestino, é no intestino que temos de trabalhar. E sabe o que mais? Deixe-me explicar por que é que isto acontece com tanta frequência nos dias de hoje. Por que é que os nossos avós não tinham tantas doenças autoimunes? Esta parte é crucial, por isso preste muita atenção. O trigo que comemos hoje não é o trigo que os nossos avós comiam. Não é o trigo da sua infância. Lembra-se do pão de antigamente? O pão da padaria do bairro, feito com farinha simples e fermento natural? Aquele pão que durava uma semana e ficava cada vez mais saboroso? Pois bem, nos últimos 40 anos, através de hibridização e manipulação genética, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. 4 vezes mais glúten. Isto foi documentado por investigadores da Universidade de Bolonha, em Itália, no estudo de 2018. O nosso sistema digestivo simplesmente não evoluiu para processar esta quantidade de glúten. É como pedir a um carro desenhado para gasolina normal que funcione com combustível de aviação. Pode funcionar durante algum tempo, mas eventualmente o motor avaria. E aqui está uma boa notícia para quem vive cá em Portugal. O trigo europeu ainda é significativamente melhor que o americano ou o brasileiro. Temos regulamentações mais rigorosas graças à União Europeia. Mas mesmo assim, para quem já tem o intestino danificado, mesmo o nosso trigo pode ser problemático. Temporariamente. Atenção, não estou a dizer que nunca mais pode comer pão. Claro que não. Adoro pão. Quem é que não gosta de uma boa broa de milho ou de um pão alentejano acabado de sair do forno? Estou a dizer que precisa primeiro de reparar o intestino. Depois, muito provavelmente, poderá voltar a comer pão sem problemas. Mas o glúten não é o único culpado nesta história. Longe disso. Temos os antibióticos, que são prescritos em excesso e destroem as bactérias boas junto com as más. Cada vez que toma um antibiótico, é como largar uma bomba no seu intestino. Mata tudo, bom e mal. Temos os anti-inflamatórios, que milhões de portugueses tomam para dores crônicas. O ibuprofeno, o Voltaren, o Brufen, danificam diretamente a parede intestinal. Abrem aqueles buracos de que falamos. Temos os inibidores da bomba de protões, o famoso omeprazol que tanta gente toma há anos a fio. Alteram o pH do estômago e prejudicam a digestão. E sabe uma coisa? Muitas pessoas tomam omeprazol sem realmente precisar. Foi-lhes receitado uma vez e nunca mais pararam. E temos o estresse crônico. Ah, o estresse, o mal do nosso século. Afeta diretamente a permeabilidade intestinal através do eixo intestino-cérebro. Quando estamos estressados, o intestino sofre. É científico. Estou muito curioso. Diga-me uma coisa. O senhor ou a senhora está a sentir alguns destes sintomas? Fadiga constante, aquele cansaço que não passa. Problemas digestivos, gases, inchaço, prisão de ventre ou o contrário. Dores sem explicação clara que vão e vêm. Deixe nos comentários aqui embaixo. Diga-me há quanto tempo sente isto. Eu leio todos os comentários, pessoalmente. E muitas vezes as perguntas dos espectadores inspiram os meus próximos vídeos.
Muito bem, agora vem a parte que estava à espera, a solução. Porque não basta saber o problema, não é? Precisamos de saber o que fazer. Vou partilhar consigo o protocolo dos 4 R's que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Este protocolo baseia-se em décadas de investigação e prática clínica. Os 4 R's são remover, repor, reinocular e reparar. Vamos analisar cada um em detalhe. Mas antes, e isto é muito importante, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se só pudesse fazer uma coisa depois de ver este vídeo, uma única coisa seria esta. Coma uma colher de sopa de chucrute ao almoço. Só isso. Uma colher de chucrute. Custa menos de 3 euros por semana. Pode encontrar em qualquer supermercado na secção dos refrigerados. E pode começar hoje mesmo, logo ao almoço. Só isso. Uma colher de chucrute. Veremos por que daqui a pouco, mas guarde esta informação. É a coisa mais simples e mais poderosa que pode fazer pela sua saúde intestinal. Vamos então aos 4 R's. O primeiro R é remover. Temos de remover tudo aquilo que está a agredir o seu intestino. É como se a sua casa estivesse a arder. Antes de reconstruir, temos de apagar o fogo. O glúten é geralmente o primeiro a sair, pelo menos temporariamente, durante 3 meses. Investigação da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, liderada pelo Dr. Alessio Fasano, um dos maiores especialistas mundiais em intestino, demonstrou que o glúten estimula a produção de uma substância chamada zonulina. Esta zonulina literalmente abre os buracos na parede intestinal. E isto acontece mesmo em pessoas sem doença celíaca, mesmo em pessoas normais. Depois temos os lacticínios, especialmente o leite de vaca. Mas aqui está uma boa notícia tipicamente portuguesa. O leite de cabra e de ovelha é geralmente muito melhor tolerado. Contém um tipo diferente de proteína, a caseína A2, que é mais gentil para o intestino. E cá em Portugal temos tradição de queijos de cabra e ovelha excelentes. Queijo da serra, queijo de azeitão, queijo de Nisa, pode ser uma alternativa maravilhosa. Há também os medicamentos. Se está a tomar omeprazol há anos, converse com seu médico de família sobre alternativas. Pode marcar uma consulta no centro de saúde e pedir uma revisão da medicação. O SNS oferece este serviço. Não estou a dizer para parar medicação por conta própria. Nunca faça isso. Estou a dizer para questionar, para explorar alternativas com o seu médico. E aqui está algo que muitos não consideram: a saúde oral. Deixe-me contar-lhe outra história. O Sr. Antônio, 68 anos, de Aveiro. Tinha lúpus há 15 anos. 15 anos a tomar imunossupressores que o deixavam vulnerável a infecções constantes. Cada inverno era uma batalha. Pneumonias, gripes que não passavam, infecções urinárias. Quando o examinei em detalhe, fiz algo que nenhum médico tinha feito. Pedi-lhe para abrir a boca. Descobri que tinha 3 dentes desvitalizados em um local onde lhe tinham extraído um dente do siso há 20 anos. Aquele local, aquela pequena zona na gengiva, tinha se tornado um foco de infecção silenciosa. Bactérias a entrar constantemente na corrente sanguínea. O sistema imunitário dele estava em alerta permanente, a combater uma batalha invisível. Encaminhei-o para um dentista biológico, tratou os dentes, limpou aquele foco de infecção. E adivinha? Depois de tratar a boca e fazer o protocolo intestinal, os marcadores de lúpus dele melhoraram mais de 60% em 1 ano. 60%. O reumatologista ficou espantado. O segundo R é repor. E isto é especialmente importante para quem tem mais de 60 anos. Ouça com atenção. À medida que envelhecemos, a nossa capacidade de produzir enzimas digestivas diminui. É natural, faz parte do envelhecimento. O ácido clorídrico do estômago reduz. Um estudo publicado no American Journal of Gastroenterology mostrou que a produção de ácido gástrico diminui cerca de 1% por ano a partir dos 50. Aos 70, muitas pessoas produzem apenas metade do ácido que produziam aos 30. Sabe como reconhecer isto? Há sinais. Sente-se cheio muito tempo depois de comer? 2, 3 horas depois ainda sente a comida ali parada? Arrota frequentemente após as refeições? Tem sensação de comida a voltar para cima, aquela queimação? Unhas quebradiças que partem facilmente? Cabelo fraco e a cair? Estes podem ser sinais de que não está a digerir bem, de que lhe faltam enzimas. A solução mais simples e mais barata é o vinagre de cidra.
Sim, o vinagre de maçã. Uma colher de sobremesa em meio copo de água, 15 minutos antes das refeições principais, almoço e jantar. Mas atenção a isto, tem que ser vinagre de cidra biológico, daquele turvo, com a mãe do vinagre no fundo. Aquele sedimento que parece estranho é na verdade onde está todo o poder. O vinagre clarinho e filtrado não serve. Procure nas lojas de produtos naturais ou na secção de produtos biológicos do supermercado. Custa menos de 5 euros e dura um mês inteiro. O terceiro R é reinocular. E aqui é que entra o chucrute que mencionei no início. Precisamos de repovoar o intestino com bactérias benéficas. O nosso intestino abriga milhares de milhões de bactérias. É uma verdadeira cidade lá dentro. Uma cidade com bilhões de habitantes. E como qualquer cidade, precisa dos habitantes certos para funcionar bem. Se a cidade for tomada por bandidos, há problemas. Se tiver cidadãos honestos e trabalhadores, tudo funciona. A boa notícia maravilhosa é que não precisa de suplementos caros para isto. Não precisa de gastar fortunas em probióticos de farmácia. Existem alimentos extraordinários, disponíveis em qualquer supermercado português, que fazem isto naturalmente e custam tostões. O chucrute é o rei dos probióticos. É simplesmente repolho fermentado. Durante a fermentação, que demora algumas semanas, desenvolvem-se milhares de milhões de bactérias benéficas. Uma colher de sopa ao almoço e outra ao jantar. É barato, menos de 3 euros por semana. Disponível em qualquer supermercado e extraordinariamente eficaz. Mas atenção a isto, é muito importante. Procure o chucrute refrigerado, não o de conserva. O que está nas prateleiras normais, ao lado das conservas de atum, foi pasteurizado. O calor da pasteurização matou as bactérias. Não serve. O que está no frigorífico do supermercado, geralmente na secção dos frescos ou dos produtos biológicos, esse tem as bactérias vivas. Procure na embalagem a menção não pasteurizado ou com culturas vivas. E sabe uma coisa interessante que vai adorar saber? Mais de 90% da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar e da felicidade, é produzida no intestino. Não é no cérebro, é no intestino. Quando o intestino está saudável, a mente também fica mais serena. Muitas pessoas relatam que ao melhorarem o intestino, o humor melhora. Dormem melhor, sentem-se mais calmas, menos ansiosas. Isto não é coincidência, é ciência. O kefir é outro probiótico extraordinário, muito mais potente que o iogurte comum porque contém dezenas de estirpes diferentes de bactérias e leveduras benéficas. Pode fazer em casa com grãos de kefir, que são praticamente eternos se bem cuidados, ou encontra versões boas em lojas de produtos naturais. O segredo é não adoçar. O açúcar alimenta as bactérias más e mata as boas. E para quem tem intolerância à lactose, existe o kefir de água. Faz-se com água, açúcar mascavado e limão. As bactérias consomem o açúcar durante a fermentação. O resultado é uma bebida ligeiramente efervescente, parecida com uma limonada gasificada, saborosa e cheia de probióticos, zero lactose, e fica deliciosa, especialmente no verão. O iogurte natural também pode ajudar, mas atenção! A maioria dos iogurtes de supermercado estão cheios de açúcar, aromas e conservantes. Aqueles iogurtes de morango ou baunilha não servem. Procure iogurte natural sem adições, só leite e fermentos. Ou melhor ainda, faça o seu próprio em casa. É mais simples do que parece. Se está a gostar desta informação e faz sentido para si, deixe um gosto neste vídeo. Carregue no botão do polegar para cima ali embaixo. Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que precisam desta informação. E acredite, muita gente precisa. O quarto R é reparar. E aqui vem a melhor notícia de todo este processo. Respire fundo. O que vou dizer vai animá-lo. A mucosa intestinal, a parede do seu intestino, é o tecido do corpo humano com maior capacidade de regeneração. Renova-se completamente a cada 5 dias. 5 dias apenas. Isto significa que se der ao seu intestino as condições certas, a recuperação pode ser surpreendentemente rápida. Pense nisso. Daqui a 5 dias, pode ter células intestinais completamente novas. Células saudáveis. Se lhes der os nutrientes certos e parar de as agredir, essas células nascem fortes e fazem o seu trabalho. A parede fecha, os buracos desaparecem, o porteiro volta a funcionar. A L-glutamina é provavelmente o nutriente mais importante para esta reparação.
É um aminoácido que serve de combustível específico para as células do intestino. Pense na glutamina como gasolina premium para o seu intestino. As células intestinais adoram glutamina. É o alimento preferido delas. A dose recomendada é 5 gramas por dia. Pode comprar em pó nas lojas de suplementos ou farmácias. De manhã, com o estômago vazio, misture num copo de água e beba. Não tem praticamente sabor. Estudos publicados no Journal of Clinical Gastroenterology mostram melhoria da permeabilidade intestinal em apenas 2 semanas. 2 semanas. Se quiser algo mais acessível, pode aumentar o consumo de alimentos ricos em glutamina. Caldo de ossos, por exemplo. Ferva ossos de galinha ou de vaca durante várias horas. O caldo resultante é riquíssimo em glutamina e colagênio. As nossas avós faziam isto naturalmente. A canja de galinha que nos davam quando estávamos doentes tinha este poder curativo. A curcumina, do açafrão das Índias, é outro reparador poderoso. Já ouviu falar no açafrão? Aquele pó amarelo que usamos no arroz e no caril? Pois bem, contém um composto chamado curcumina, que é extraordinário para reduzir a inflamação. Mas atenção, isto é importante. Precisa de ser tomada com pimenta preta para ser absorvida. A pimenta preta contém piperina, que aumenta a absorção da curcumina em 2000%. Pode simplesmente adicionar açafrão e pimenta preta às suas refeições, ou comprar suplementos que já combinam os dois. E não podemos esquecer a vitamina D. Dados do Instituto Ricardo Jorge mostram que mais de 60% dos portugueses com mais de 60 anos têm deficiência de vitamina D, especialmente durante o inverno. E a vitamina D é crucial não só para a saúde intestinal, mas também para regular o sistema imunitário. Níveis baixos estão associados a maior risco de doenças autoimunes. Se não sabe os seus níveis de vitamina D, peça ao seu médico de família para incluir este teste na próxima análise ao sangue. É um teste simples, disponível no SNS. Os valores ideais estão entre 50 e 80 nanogramas por mililitro. Se estiver abaixo, pode precisar de suplementar. Mas olhe, se não puder comprar suplementos, não se preocupe. O mais importante é fazer o básico. O chucrute ao almoço e jantar. O vinagre de cidra antes das refeições. E remover os agressores principais durante 3 meses. Só isso já faz uma diferença enorme e custa menos de 10 euros por mês. Menos do que um café por dia. Deixe-me partilhar uma última história que ilustra o poder deste protocolo. A dona Fernanda, 75 anos, do Porto. Artrite reumatoide diagnosticada há 8 anos. Tomava metotrexato, um imunossupressor forte, e mesmo assim tinha dores constantes nas mãos. Os dedos inchados. Mal conseguia tricotar, que era o que mais gostava de fazer na vida. Fazia casacos para os netos e já não conseguia. Começamos o protocolo dos 4 R's. Removemos glúten durante 3 meses. Substituímos o leite de vaca por leite de cabra. Cortamos o açúcar refinado. Retiramos o omeprazol que ela tomava há anos, com orientação do médico dela, e substituímos por vinagre de cidra. Introduzimos chucrute e kefir diariamente. E ela começou a tomar glutamina e vitamina D. Ao fim de 3 meses, os marcadores inflamatórios tinham baixado 40%. O reumatologista dela ficou impressionado. Ao fim de 6 meses, conseguiu reduzir o metotrexato para metade. E ao fim de 1 ano, as dores eram mínimas. A mobilidade das mãos tinha recuperado. Sabe o que ela me disse na última consulta? Doutor, sinto-me 20 anos mais nova. Voltei a tricotar. Este ano, todos os netos vão ter casacos novos para o Natal. Choramos os dois. Agora, muito importante. O que não fazer? Preste atenção a isto porque é tão importante como saber o que fazer. Primeiro, e isto é fundamental, não pare medicação por conta própria. Nunca, jamais. Este protocolo funciona em conjunto com a medicina convencional, não contra ela. Trabalhe com o seu médico de família. Marque uma consulta no centro de saúde. Explique o que está a fazer. Mostre-lhe este vídeo se quiser. À medida que melhorar, peça para rever a medicação. Os bons médicos vão apoiá-la. Segundo, não espere resultados em 1 semana. Eu sei que todos queremos melhorar depressa, a ansiedade é natural. Mas o corpo precisa de tempo. O mínimo são 3 meses consistentes para ver resultados significativos. 3 meses. Muitas pessoas desistem ao fim de 2 ou 3 semanas. Não cometa esse erro.
A persistência é a chave. Terceiro, evite suplementos de baixa qualidade. Um probiótico barato de supermercado provavelmente não contém o que diz no rótulo. As bactérias podem já estar mortas, ou serem muito poucas. Invista em qualidade se puder, mas se não puder, fique com os alimentos fermentados naturais, chucrute, kefir e iogurte caseiro. São mais seguros e mais baratos. Quarto, mastigue bem a comida. Parece básico, mas é fundamental e quase ninguém faz. A digestão começa na boca. Quando mastigamos, misturamos a comida com enzimas da saliva que começam a decompor os alimentos. Mastigue cada garfada pelo menos 20 vezes. Eu sei que parece muito, mas experimente durante uma semana. Vai notar diferença na digestão. Menos gases, menos inchaço. Quinto, beba água fora das refeições. Beber muita água durante a refeição dilui os sucos digestivos. Beba um copo de água meia hora antes de comer. E evite beber muito durante a refeição. Sexto, reduza o estresse. Eu sei que isso é mais fácil dizer do que fazer, mas o estresse crônico afeta diretamente o intestino. Mesmo que faça tudo o resto bem, se estiver constantemente estressado, o intestino vai sofrer. Encontre formas de relaxar que funcionem para si. Uma caminhada ao ar livre, um pouco de jardinagem, tempo com os netos, oração ou meditação, ouvir música que goste, o que funcionar para si. Então deixe-me resumir tudo o que cobrimos aqui para ficar bem claro. O seu intestino é a sede do seu sistema imunitário. 70% das suas defesas vivem ali. Quando o intestino está danificado, com aqueles buracos na parede, substâncias estranhas entram no sangue. O corpo cria anticorpos contra essas substâncias. E esses anticorpos, por mimetismo molecular, podem atacar os seus próprios tecidos. A tireoide, as articulações, a pele. É assim que começam muitas doenças autoimunes. A solução passa por 4 passos simples, os 4 R's. Primeiro, remover os agressores. Glúten, lacticínios de vaca, açúcar, medicamentos desnecessários. Segundo, repor as enzimas com vinagre de cidra. Terceiro, reinocular com alimentos fermentados como chucrute e kefir. Quarto, reparar a parede com nutrientes como glutamina e vitamina D. Este é o seu roteiro completo. E lembre-se, se só fizer uma coisa, seja esta. Uma colher de chucrute ao almoço. Menos de 3 euros por semana. Pode começar hoje. Se quer o meu protocolo detalhado, com tudo explicado passo a passo, dosagens exatas, horários de toma, lista de compras e um calendário de 12 semanas para implementar tudo isto sem confusão, preparei um guia completo que pode descarregar gratuitamente. Clique no link na descrição aqui embaixo. Está lá, é só clicar. Pode aceder agora mesmo. E se ainda não está inscrito no canal, carregue naquele botão vermelho de inscrever ali embaixo. Publico vídeos novos sobre saúde natural e longevidade todas as semanas. E não vai querer perder o próximo. Ative também a campainha para eu poder avisá-lo quando publicar. Agora quero saber de si. Deixe-me uma mensagem nos comentários. Há quanto tempo sente sintomas que podem estar relacionados com a saúde intestinal? Meses? Anos? Décadas? Qual é o sintoma que mais o incomoda? Eu leio todos os comentários, pessoalmente, e muitas vezes as vossas perguntas e histórias inspiram os meus próximos vídeos. E se achou este conteúdo valioso, partilhe-o com alguém que precisa desta informação. Pense agora em alguém. Uma amiga com artrite que sofre há anos. Um familiar com problemas de tireoide que toma medicação sem melhorar. Alguém que sofre de fadiga crônica sem explicação. Envie-lhe o link deste vídeo. Pode genuinamente mudar a vida dessa pessoa. Sabia que o pão que comemos hoje tem 4 vezes mais glúten que o pão da nossa infância? Por isso, tantas pessoas têm problemas que os nossos avós não tinham. Partilhe esta informação. Milhares de pessoas em Portugal já usaram este protocolo e transformaram a sua saúde. A dona Maria José de Coimbra com a tiroidite. O senhor Antônio de Aveiro com o lúpus. A dona Fernanda do Porto com a artrite. Pessoas reais, resultados reais, histórias de esperança. O senhor ou a senhora também pode fazer isto. Eu acredito em si.
O seu corpo tem uma capacidade extraordinária de regeneração. A mucosa intestinal renova-se em 5 dias. O seu sistema imunitário pode reequilibrar-se. A sua saúde pode melhorar. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais. Tive pacientes de 85 anos que transformaram a sua saúde com este protocolo. Lembre-se, se só fizer uma coisa, seja esta: uma colher de chucrute ao almoço. Comece hoje. Não adie para amanhã. Não espere pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora. Logo ao almoço, uma colher de chucrute. Cuide de si. A sua saúde é o seu bem mais precioso, mais valioso que qualquer dinheiro ou propriedade. E lembre-se sempre, o seu intestino é o guardião dessa saúde. Trate-o bem e ele cuidará de todo o resto. Como costumava dizer Hipócrates, o pai da medicina, há mais de 2.500 anos, todas as doenças começam no intestino e todas as curas também passam por ele. A ciência moderna está finalmente a confirmar esta sabedoria ancestral, 2.500 anos depois. Agora tem nas suas mãos o conhecimento, a informação, as ferramentas. A escolha de agir é sua. Eu fiz a minha parte, agora é a sua vez. Estou consigo nesta jornada. Não está sozinho. Somos milhares a caminhar juntos para uma saúde melhor. Vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço do fundo do coração. Cuide-se e lembre-se, o seu intestino agradece cada colher de chucrute.